Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Eu sou Luciano Vicenzi e esta é a série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre eu e você, visando expandir nossas fronteiras mentais para que sejamos cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Este canal conta com patrocínio e apoio técnico da Atena Mídia. O canal Software Mental conta com 2 séries de conteúdos, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é minha convidada, meu convidado. Estamos agora dando sequência na temática da liderança na prática, né? A série Cara a Tapa, e falamos no último episódio aí sobre fatores de satisfação e motivação nas organizações. E hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre o tema do feedback. Feedback como uma forma de você fazer a regulação da energia produtiva do ambiente. E só por essa definição inicial, a gente já vê que a maioria não sabe fazer feedback e a maioria das organizações ou não tem o hábito de fazer feedback ou quando faz mal, porque faz só quando há o erro. E o mínimo que a gente tem que pensar é se há um maior equilíbrio entre o reconhecimento dos acertos e a pontuação dos enganos, dos equívocos, dos erros quando acontece. A maioria dos líderes usa feedback quando é para corrigir alguma coisa, e aí não raro, obviamente, a turma rapidamente cria aí os jargões aí do ferraback, do fodback. Por quê? Porque sempre que é chamado para conversa lá na salinha do chefe, então, é porque a coisa ficou feia. O cara remete aí ao tempo que ele era aluno e ia para a sala da diretoria, e hoje as empresas ainda volta e meia repetem essa bobagem, chamando o cara para a salinha para conversar. Feedback como fator regulador da energia produtiva do grupo tem que ser para colocar o indivíduo para cima, tem que ser para mostrar caminhos, opções de desenvolvimento, de qualificação, para que ele cada vez mais se sinta satisfeito, favorável com o seu desenvolvimento, com o seu progresso, com o seu aprendizado e se sinta mais capaz e mais competente, então, para poder lidar com os próprios desafios. É para isso que existe o feedback. Essa história de chamar o cara para conversar quando ele erra e quando ele acerta é porque ele não faz mais do que obrigação, isso quando muito funcionava em país anglo-saxão e agora nem nesses o negócio já está começando a modificar. Para a gente aqui, como latinos, pessoas muito preocupadas aí com a questão das relações humanas, isso então muitas vezes é uma catástrofe, é um problema enorme, né? Todo grupo ele tem uma capacidade de gerar resultados, tem um potencial gerador de resultados. O feedback ele usa então, deve ser utilizado então como forma de fazer justamente a regulação desse potencial. Isso significa deixar o funcionário mais tranquilo em relação às suas necessidades interpessoais, ao seu aspecto socioemocional, para que ele possa, então, ter o seu foco mais aberto e mais livre para a questão da produtividade. Quando a gente pensa essas questões aí no âmbito das organizações, o século XX, por exemplo, era muito comum achar que o local de trabalho era um local racional. Já sabemos hoje que não é, ele é muito mais emocional do que racional, porque o ser humano é muito mais emocional que o racional. Como o local de trabalho é um local cheio de gente, então, obviamente, esse local é muito mais emocional do que racional. A boa regulação dessa energia socioemocional é que torna um time mais produtivo, mais capaz de gerar resultados e, em consequência disso, a organização também. No século XX, por exemplo, o foco das empresas era muito voltado para objetivos, normas e critérios, competências e por aí vai. E essa questão de ter que lidar com os aspectos socioemocionais era visto como um problema, até porque os gestores não eram preparados para isso, as pessoas não eram educadas para isso, sejam líderes ou sejam liderados, não viam isso na escola, às vezes não tinham isso nem em casa, dirá no local de trabalho. Hoje a gente sabe que toda organização ela tem pelo menos dois planos fundamentais, então que a gente pode chamar de plano operacional e um plano socioemocional, onde essas necessidades interpessoais precisam ser atendidas.
E o foco das empresas, então, veio mudando a partir da comunicação assertiva e do feedback como uma forma de regular essas necessidades interpessoais do indivíduo dentro do seu ambiente de trabalho. E isso começa a se aproximar, então, esse conceito do que a gente chama de gestão estratégica de pessoas. Gestão estratégica de pessoas é justamente quando tanto a organização quanto os líderes conseguem fazer um trabalho adequado em relação ao atendimento das necessidades socioemocionais dos profissionais para que eles possam, então, ter a sua mente mais limpa, mais aberta, mais focada na questão das relações funcionais, dos processos, e com isso possam gerar melhores resultados. Quem quiser entender melhor essa questão aí das necessidades interpessoais, pode ler um livro aí do Will Schutz chamado Profunda Simplicidade. A gente recomenda bastante esse livro aí, é um livro muito legal para a gente entender essas necessidades interpessoais. Mas vamos dar uma palhinha, pelo menos, delas aqui para vocês. A primeira delas é a inclusão. O indivíduo, enquanto ele tem dúvida se ele pertence ou não pertence àquele time, ele tem dificuldades de poder ser mais produtivo. Há um certo receio, um certo medo de que ele seja insignificante e, portanto, as suas interações que se dão nos encontros da organização vão ajudando ele a decidir se, ele, afinal de contas, ele está dentro ou ele está fora desse grupo. Ele faz parte desse grupo, ele sente uma identidade com essa equipe ou ele está fora dessa equipe. Então, o primeiro desafio do sistema de feedback é trazer ao indivíduo a noção de que ele faz parte do time, que ele tem uma identidade ou que ele é muito bem aceito nas suas características pessoais dentro daquele time e não interessa que características sejam essas. De novo, nas organizações do século XX, o mais comum é que líderes buscassem clones seus. Então, ele gosta de pessoas que têm o jeitão dele, pensa mais ou menos que nem ele, tem a mesma visão que ele, melhor ainda se tiver a mesma religião que ele. Isso é uma bobagem muito grande, já caiu por terra esse conceito, e a gente sabe hoje em dia que a liderança é fundamental, ela precisa trabalhar melhor com a diversidade. A diversidade que eu quero dizer aqui não é só das minorias, como a gente erroneamente fala aqui no Brasil, que sempre que eu ouço o tema da diversidade está mais ligado, então, a mulheres no ambiente de trabalho, aos negros, o pessoal LGBT, alguém que tem algum tipo de dificuldade ou limitação física de alguma natureza. A diversidade, na verdade, ela vai muito além disso, ela vai do ponto de vista cultural, do ponto de vista dos valores, do ponto de vista daquilo que pauta a vida pessoal ou particular do indivíduo e que não diz respeito ao líder. Ao líder diz respeito às entregas que ele faz no seu ambiente de trabalho. E nesse aspecto ele tem que se sentir incluído. A questão do controle, que é um segundo aspecto, então, que é importante dentro disso, é a busca do ser humano pela diferenciação, o seu desejo pela diferenciação, e quando isso vai acontecendo nas organizações sem uma boa liderança, começam aí as lutas pelo poder. Isso é natural do ser humano enquanto bicho, enquanto ser gregário, ele busca saber a sua posição dentro do grupo e como é que ele influencia e a importância que ele tem dentro do grupo. Essa questão, por exemplo, do status quo dentro das organizações não é uma mera luta por poder em termos de vaidade, não é isso não. Quando a gente vai estudar a neurociência mais profundamente, a gente percebe que a luta por status, na verdade, é porque ela está ligada dentro dos nossos princípios mais ancestrais aí, a nossa questão da sobrevivência. Então, o camarada que ele possui um maior status quo, um melhor status quo dentro de um grupo, ele normalmente tem mais chances de ser longevo na sua vida. E é por isso que o ser humano, mesmo sem saber disso, ele intrinsecamente já começa a buscar a sua posição dentro do grupo e o seu status dentro do grupo. Quem acha que é mera questão de posição social, café com leite no assunto, precisa estudar um pouco mais. As reações de status, na verdade, e que permeiam inclusive a nossa sociedade como um todo, elas se dão justamente por uma questão bem instintiva
nada intelectual, nada sofisticada, nem chique. É uma questão basicamente de instinto fundamental. Isso também, obviamente, acontece então nas organizações. E o grande medo em relação a esse tema do controle é o indivíduo sentir-se incompetente na sua contribuição e no espaço que existe para que as suas ideias sejam trabalhadas, consideradas e aproveitadas. Então, o controle, portanto, ele está muito relacionado ao processo de tomada de decisão entre pessoas na área de poder, está muito relacionado aos fatores de influência e autoridade dentro da organização, e autoridade não só hierárquica, mas a autoridade como capacidade de influenciar também o pensamento e o comportamento dos demais. E a grande questão é a autopercepção de competência, como é que ele se sente em termos das suas próprias competências dentro da organização. Então, novamente, no feedback, é importante que o líder tenha a capacidade de passar para esse liderado que as suas ideias têm importância, que as suas ideias têm contribuição, e saber lidar e apontar, muitas vezes, os efeitos colaterais dessas ideias quando esses efeitos colaterais estão fora de contexto. Então, por exemplo, toda ideia ela tem pelo menos 3 blocos fundamentais: o que visa algum tipo de solução, os efeitos colaterais possíveis e as possibilidades ou potenciais de você aplicar essa ideia em outros lugares. Quando o líder trabalha bem, então, com essa condição, mesmo que o liderado traga uma ideia com a intenção de resolver um problema, mas que ela se torne muito cara ou gere impactos em outras áreas, o líder deve mostrar isso questionando, ajudando o próprio liderado a pensar sobre esses efeitos colaterais e como eles poderiam ser trabalhados. E o próprio liderado vai chegar à conclusão, muitas vezes, na maioria absoluta das vezes, que realmente não daria para fazer daquele jeito que ele estava pensando. Mas a sua ideia foi considerada, foi validada, foi discutida, e isso faz com que ele se sinta com melhor capacidade de influenciar o comportamento do grupo, mantém ele participativo em trazer ideias, em trazer soluções para o grupo. E, por fim, o terceiro aspecto aí apontado pelo Schultz é a questão do afeto ou das relações humanas propriamente ditas, do ponto de vista da dignidade, do respeito, ou seja, do indivíduo se sentir bem-quisto dentro daquele grupo, independente das suas características pessoais. Então, o problema aí da ansiedade do indivíduo em relação a essa questão do afeto é se ele é ou não capaz de ser bem-quisto pelo grupo, se ele recebe estímulos do grupo, se ele é percebido pelo grupo, e a questão então da afetividade ou do afeto em si é se a relação está mais próxima ou se ela é mais distante. Então, por exemplo, o líder muitas vezes ele acaba criando a noção dos seus eleitos só porque ele dá mais atenção para uns do que para outros, conversa mais com uns do que com outros, conta mais piada para uns do que para outros, e isso já dá a noção de que ele se importa mais com uns do que com outros. Então, nessa questão da equidade, é importante que o líder tenha o hábito de conversar com as pessoas da sua equipe, com todas as pessoas da sua equipe, para dar essa caracterização mais clara de que o indivíduo é bem-quisto dentro do grupo. E no feedback, mais ainda. Então, tanto a inclusão, o controle quanto o afeto são necessidades interpessoais básicas do ser humano e que nos faz entender que essas necessidades elas só são satisfeitas no grupo, pelo grupo, com o grupo, e aí faz com que o indivíduo então consiga colocar a sua atenção de uma forma mais efetiva nas suas atividades, no seu trabalho, e com isso ele consiga ser mais produtivo, ou seja, o seu desempenho melhor. Para isso é fundamental, então, que a gente cheque a intenção do líder, né? Se o líder, de fato, se importa com o desenvolvimento da sua equipe, se o líder, de fato, está preocupado com o desenvolvimento profissional dos seus liderados, ou se ele acha que os seus liderados são meros instrumentos para que ele possa subir na carreira alcançando as suas metas. Quando ele pensa dessa forma, a equipe vai perceber e vai afastar ele. E ele não vai ter muita influência ou autoridade que não seja aquela típica do cargo, o kit chefe que a gente comentou aí alguns episódios atrás.
Então, é importante que o líder mantenha a sua intenção de desenvolver genuinamente as pessoas que trabalham com ele, que tem uma preocupação real em atender essas necessidades interpessoais do seu liderado, e o feedback é a conversa que faz a mediação desse processo. Por isso, um aspecto fundamental, por exemplo, quando você vai dar um feedback, é que você não sente de frente com o liderado. De frente é uma postura de confronto. E nós entendemos assim, mesmo dentro de aspectos subconscientes. Quando você vai fazer um feedback, então, você tem que sentar de lado com a pessoa, não de frente, sentar de lado. Para dizer assim, ó, estamos ombro a ombro, juntos, olhando para frente, olhando para o horizonte, olhando para os seus próximos passos. E isso faz muita diferença no acolhimento que você dá ao liderado para poder fazer um feedback com maior qualidade. É preciso lembrar também que nessa questão da intenção, muitas vezes você precisa declarar essa intenção, por quê? Porque enquanto a gente se julga pelas nossas próprias intenções, a gente julga os outros pelo comportamento. E nem sempre o comportamento bate com a intenção. É só você pensar se alguma vez você já falou alguma coisa e foi mal interpretado, ou seja, sua intenção era uma e foi interpretada de outra forma. Então, nós temos muitas vezes essa incompetência mesmo em expressar a nossa intenção, e é fundamental para isso que a gente, muitas vezes, cheque o entendimento dessa intenção por parte do liderado ou explicitamente declare essa intenção para o liderado para que a sessão de feedback ela possa ser mais positiva, né? Realmente gere frutos positivos e o liderado saia daquele bate-papo com muita clareza do que ele vai fazer, como e quando ele vai fazer, como é que vai ser feito o acompanhamento dessa performance dele, e ele se sinta seguro e empoderado para dar os seus próximos passos. Feedback, então, não é para ele sair dali preocupado, é para ele sair empoderado para dar os seus próximos passos. E isso depende muito da confiança que ele tenha na intenção do líder. Vocês sabem, né, que quando a gente acredita que as pessoas acham no nosso melhor interesse, nós tendemos a confiar mais nessas pessoas. E quando a gente acha que as pessoas não estão fazendo alguma coisa no nosso melhor interesse, a gente já fica mais desconfiado. Então é importante que se mantenha essa questão da intenção muito clara ou muito explícita dentro desse processo. Outra coisa importante para a gente falar ainda dentro dessa questão do feedback é que o sistema de comunicação com cada pessoa precisa ser customizado. Você pode falar sobre os mesmos assuntos, chamados critérios iguais de tratamento. Então, o que é um critério igual de tratamento? Você vai falar, por exemplo, sobre a questão de prazos, sobre a questão de qualidade, sobre a questão de organização, sobre a questão de trato com o cliente, sobre a questão da atitude ética. Você pode escolher os critérios que você acha importante aí dentro da sua gestão. Mas a forma de se comunicar e essas características, esses critérios da sua gestão têm que ser iguais para todos. Todos têm que ter o mesmo tipo de direcionamento para as suas ações. Agora, a forma que você vai falar com cada um, essa forma precisa ser customizada. Essa forma tem que ser mais adequada ao estilo da pessoa. Você não pode usar a mesma régua para falar com todo mundo, não. Você tem que adequar a sua comunicação. Tem gente que, se você pega mais no brio dela, provoca mais ela reage super bem, ela fica super motivada com aquilo e ela ergue as mangas e vamos embora. E tem gente que, se você fala um pouco mais pesado, ela cai em depressão. Então, não dá para usar a mesma régua, não. Volto a dizer, o feedback é para o camarada se sentir empoderado para a sua performance, para poder caminhar de uma forma mais efetiva. Portanto, o feedback ele precisa trabalhar bem com os estímulos que você vai utilizar nesse bate-papo. E aí a regra de ouro para você não errar é fale do desempenho e não fale da pessoa. Fale de fatos e dados, fale da tarefa. Tarefas têm data, tarefas têm horário. Então, fale de fatos e dados, dias, atividades, horas. Não fale de julgamentos. Essa história do líder muitas vezes vai dar o feedback, ele começa a fazer julgamento moral, e isso é muito chato. É um pé no saco, para ser sincero. Por quê? Porque você tem a sua opinião e eu tenho a minha. Cada pessoa tem a sua opinião e tem uma visão própria das coisas.
E eu não preciso pensar igual a você porque você foi criado de um determinado jeito, ou porque seu pai era daquele jeito, ou porque sua mãe achava bacana, sua família é desse jeito. Então, opinião você tem a sua, o liderado tem a dele. Então, feedback não é sobre opinião, não. Feedback é para conversar sobre fatos e dados. E fatos e dados precisa de muita objetividade nessa conversa. Precisa de ser uma conversa muito bem direcionada para a tarefa e para o desempenho, e não para as suas opiniões pessoais ou para rotulações. Sempre que você faz um comentário genérico, a pessoa tende a levar para o lado pessoal. O liderado vai levar essa conversa para o lado pessoal. Então você fala assim para o fulano, fulano, você é organizado? Isso é um elogio à pessoa dele, não é ao profissional. Fulano, você é desorganizado? Você está falando de coisas que você não sabe da vida dele. Você está rotulando a pessoa. Então a rotulação, toda a generalização nos comentários tende à rotulação e a uma opinião pessoal. E opinião pessoal, volto a dizer, você tem a sua, o liderado tem a dele. Então, poupe essa situação, poupe você e ele dessa situação. Fale sobre feedbacks com estímulos condicionais, ou seja, para o que a pessoa faz, e normalmente convidando ela a se sentir bem, convidando ela a entender que ela tem uma oportunidade de melhoria para o seu próprio desenvolvimento, para que ela se sinta mais satisfeita com os resultados que ela entrega. Eu quando falo sobre esse tema, eu lembro muito aí do aquele filme Diabo Veste Prada, onde a Miranda Priestly, que era a personagem lá da Meryl Streep, chama a Andy, que é a secretária, para dar um feedback sobre uma questão de uma ida dela para uma outra cidade, ver um recital das filhas, e por causa do mau tempo ela não consegue ir, e a Andy, que é a Anne Hathaway, não consegue encontrar um meio de levar ela até lá, e ela descasca feio a Andy por causa disso. Então, tudo que pode haver de pior num feedback, não interessa se é com a voz calma, não interessa se o tom é tranquilo, as palavras muitas vezes são muito agressivas. Então, um cuidado aí para que a gente não projete no outro algo que é nosso. O feedback não é uma projeção da minha vida, a pessoa não precisa ser um clone meu e nem precisa ver a vida do jeito que eu vejo. Então, a melhor forma, na hora que você vai dar um feedback e há um ponto de melhoria, explore junto com a pessoa isso e pergunte a ela como é que ela acha que ela pode melhorar. Deixe ela pensar, porque nós estamos falando do desempenho dela, nós estamos falando da carreira dela, mas nada mais natural que ela assuma a responsabilidade sobre isso. Então, vale a pergunta, como é que você acha que você poderia melhorar o teu desempenho nesse aspecto? O que é que você acha que você poderia fazer para melhorar? E se for o caso de você dar um suporte ou dar um apoio, beleza. Mas não diga para a pessoa o que fazer, porque isso é ideia sua. Não necessariamente é uma ideia dela. Tá bem? Muito bem, pessoal. Então, hoje falamos aqui sobre a questão do feedback como um fator fundamental e a gente vai falar no nosso próximo episódio sobre o desenvolvimento de competências que vem justamente conectado com esse tema. Estamos chegando, então, ao final de mais um episódio do nosso podcast, série Reflexões. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Entre no nosso site, www.softwaremental.com.br, sempre com conteúdos para você por lá. Curta aí as nossas mídias sociais e os nossos podcasts no YouTube, tá bem? Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!